A primeira coisa que os defensores que participaram da elaboração do estatuto diziam era: gente, a gente precisa criar um sistema. Sabe aquelas engrenagens? Cada um faz uma parte e isso cria um sistema que protege e garante o direito da criança. Ok. Ele traz um capítulo especial que vai falar do ato infracional e das medidas socioeducativas. Ele vai apontar, né, quando o adolescente comete um ato infracional, quais são as medidas socioeducativas que devem ser aplicadas. E o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que surgiu em 2006, ele vai complementar aquilo que o Estatuto já traz e fortalecer o que ele já vem falando. E ele vai dizer como deve ser executada as medidas socioeducativas. Eu acho que uma avaliação que tem que ser feita é do que a gente caminhou nesses 20 anos de estatuto, que vamos fazer em 2010, né, para garantir o funcionamento do sistema de garantia de direitos. Eu acho que, nesse sentido, o nosso avanço a registrar é a universalização dos conselhos no Estado do Ceará. Então, 100% dos municípios têm conselhos municipais de direitos, 100% dos municípios têm conselhos tutelares. O CONDICA, ele dentro do sistema de garantia de direitos, ele é um órgão importantíssimo. É o CONDICA que pressiona o poder público para que ele cumpra com o seu papel de garantir políticas públicas de atendimento, né, para criança e adolescente. E nelas também estão inseridas as políticas voltadas às medidas socioeducativas. No nosso caso, que ele é municipal, ele só trata desse âmbito, no âmbito do município. E, dentro da medida socioeducativa, o município ele é responsável só pelas medidas em meio aberto. Bom, o Conselho Tutelar ele é um órgão instituído através da Constituição Federal, no seu artigo 227, e daí surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem trazendo os conselhos tutelares. Ele é um órgão independente. O Conselho Tutelar não depende do prefeito, não depende do juiz, não depende do promotor. Ele é um órgão colegiado, composto por 5 conselheiros tutelares, encarregado pela sociedade de zelar e fazer cumprir os direitos de criança e adolescente. Por exemplo, se mandar para uma direção de um colégio para fazer a admissão de um menino, ele não pode deixar, o colégio não pode deixar de admitir, de fazer a matrícula daquele adolescente. Se ele não cumpre, o Conselho Tutelar não vai aos braços, não vai à briga com aquela diretora, mas ele tem a força. Ele pega a caneta, pega o computador, informa ao juízo e vem a decretação da ordem. É assim que deve ser. E o Estado, ele ficou com a competência de gerenciar, administrar as medidas socioeducativas em meio fechado. No caso, a semi-liberdade e a privação de liberdade. Então, é de competência do Estado manter essas unidades de internação, para que possa realmente desenvolver uma proposta pedagógica que ajude esse jovem a, quando ele sair dessas unidades de internação, eles possam exercer sua cidadania como qualquer pessoa. O caminho percorrido pelo adolescente, quando ele comete um ato infracional, é o seguinte. Se o adolescente for apreendido logo após a prática de um ato infracional, ele é conduzido imediatamente para a DCA. Nós temos uma média aqui de 7 ocorrências por dia. Chegando na delegacia, é aberto um procedimento como é feito para o adulto. Abre um boletim de ocorrência, pegando também as testemunhas e a vítima de que o adolescente cometeu o ato.
A partir daí, a delegacia ela tem um prazo de 24 horas de apresentar esse adolescente ao Ministério Público. O delegado analisa os fatos e, se houver elementos suficientes para a instauração de um flagrante, ele é autuado em flagrante e logo após encaminhado à unidade de recepção, onde ele aguardará a audiência com o Ministério Público. Que a gente preferiu montar uma sala própria do Ministério Público aqui dentro da unidade de recepção. O Serviço Social já faz as indagações necessárias a esse menino para a localização da família, porque o adolescente não pode ser ouvido, não pode ser acompanhado sem a família, porque depois ele tem que ser entregue à família no caso de não haver uma internação provisória. Dependendo da gravidade do ato infracional, né, e da repercussão que esse ato teve junto à comunidade, esse adolescente ele pode ir para uma internação provisória, onde ele pode permanecer durante 45 dias. Né, e o Ministério Público vai ouvir o adolescente, ouvir, né, a sua família, para que possa fazer os encaminhamentos devidos. E aqui, no primeiro atendimento, isto é de suma importância a gente pegar todos os dados, filiação, endereço, telefone, porque é daqui que a gente remete a bola para frente, né? No caso de uma representação, para os colegas da primeira até a quarta promotoria e os colegas juízes da primeira até a quarta vara, onde vai haver uma instrução. Se o caso não for tão perigoso, a gente aplica apenas uma remissão. E aí, dali, se ele tiver remissão, ele já sai direto daqui da sala do primeiro atendimento para a sala de audiência na quinta vara. Quando o juiz entende, né, compreende que realmente o adolescente ele é o autor do ato infracional, ele vai aplicar as medidas socioeducativas que mais convém, tanto com o ato como com a situação do adolescente. E aí o juiz vai ter algumas medidas que vai se fazer presente para que ele possa aplicar, que é desde a advertência, né, onde o menino ele vai ser advertido do ato que ele cometeu e é assinado um termo de audiência entre o adolescente, o fórum, né, o juiz e a sua família. Depois tem a prestação de serviço à comunidade, que aí nós já estamos entrando nas medidas socioeducativas em meio aberto. A prestação de serviço à comunidade ela vai ser aplicada durante até 6 meses, é o período máximo que o adolescente pode cumprir a medida socioeducativa na prestação de serviço à comunidade. Uma outra medida é a reparação de dano quando ele dana algum bem público ou privado, então ele é obrigado a reparar aquele dano. Quando ele não tem condições financeiras, ele e sua família, então o juiz aplica uma outra medida equivalente para que ele possa ser responsabilizado pelo seu ato. Outra medida socioeducativa em meio aberto, aí vamos ter a liberdade assistida. Quando eles chegam aqui, lá no juizado é marcada uma data em que ele vem acompanhado do responsável. Né? Então a gente tenta marcar os 4 primeiros atendimentos próximos e aí uma vez por semana, para que no primeiro mês ele passe por todas as categorias profissionais, serviço social, psicologia, pedagogia e jurídico. Aí depois do 4º atendimento, ele passa a vir aqui somente uma vez por mês, quando recomeça o ciclo. Ao final do 6º mês, a gente faz um relatório, a equipe faz um relatório, discute a situação daquele adolescente. Durante esse período são feitos os encaminhamentos, se o adolescente está com demanda escolar, tenta-se fazer a inserção dele na escola, se é questão de mercado de trabalho também, a gente tenta fazer os encaminhamentos. Aqui a gente oferece oficinas, como a oficina da palavra, a oficina de informática, mas a gente não tenta ficar só nisso. A gente procura encaminhar para Transformando Vidas, que é um projeto da STDS, né, ou então para Adolescente Cidadão, que é um projeto da própria Secretaria de Direitos Humanos, né, para que esse adolescente possa estar tendo oportunidades. Depois a gente entra nas medidas já em meio fechado, que vamos ter a Semiliberdade. A Semiliberdade são em 4 municípios, que é Iguatu, Crateús, Sobral e Juazeiro, certo? Essa estrutura, ela tem toda a estrutura de uma internação, só que o menino tem a liberdade de ir para a escola, de ir para o trabalho. Essa medida ela pode durar de 6 meses até 3 anos, vai depender muito da avaliação feita no cumprimento da medida desse jovem. Lá ele tem tudo, tem alimentação,
tem atividade esportiva, ele tem um acompanhamento psicológico, tem as assistentes sociais, tem um pedagogo para ajudar muitas vezes naquela dificuldade da escola. E a outra medida já é a privação de liberdade. Aí o adolescente ele perde essa liberdade de ir e vir. Ele vai ficar dentro de uma unidade de internação, onde ele pode permanecer também de 6 meses até 3 anos, vai depender também da avaliação de seu comportamento, do seu envolvimento no cumprimento da medida socioeducativa. Tem a escola dentro do centro educacional. Paralelamente, nós temos parcerias com empresas que eles são capacitados e eles têm um trabalho dentro da unidade. Então, as unidades de internação têm que oferecer todo esse suporte para que o adolescente possa cumprir de forma adequada a medida socioeducativa de internação. Então, passados os 3 anos, ou então, se ele completar 21 anos, ele tem que ser liberado dessa unidade de internação. A mídia tem explorado muito a situação da juventude, principalmente a juventude em conflito com a lei. Ela estigmatiza principalmente uma parcela da população, uma parcela mais pobre da população, procurando ou identificando violência com pobreza e juventude, aonde segmentos tentam, inclusive, reduzir, né, a idade penal. Vê só a minha situação. Meu pai morreu, a minha mãe também, eu sou a mais velha de 5 irmãos. Tenho 18 anos e eu sou mãe de 5 filhos. O meu irmão mais novo se meteu com o diabo do crack. Mesmo a gente falando pra ele, mesmo a gente dizendo tudo que o vício é um diabo, que o vício é uma... Ele vai lá e se mete com o crack. A gente já fez de tudo, já pediu ajuda, mas sabe o que a gente conseguiu? A gente não conseguiu nada. Quando ele tá na fissura, ninguém conhece, meu irmão. Ele entra dentro de casa, ele quebra as coisas, ele faz um escândalo, ele ameaça a gente, ele rouba. A gente não sabe o que vai fazer. Na semana passada, foi desse jeito. A gente teve que prender, amarrar o meu irmão e levar lá na delegacia. Eu falei com o delegado, seu delegado, o senhor prenda esse menino, porque esse menino é capaz de tudo, esse menino é capaz até de matar uma pessoa. O meu irmão agora está aqui, nessa unidade. Mas quando ele sair, como é que vai ser? Eu acho que esse depoimento a gente tem que fazer a primeira reflexão, o olhar que muito forte ainda aqui no Ceará se tem sobre como a questão da droga é uma questão de segurança pública. Não, já aconteceu casos assim de amarrar e ligar para cá, porque tem mandado pedindo para ir buscar. Já tivemos casos assim idênticos. Enquanto a gente não encarar isso como um problema realmente de saúde, e sim como um problema de polícia, nós não vamos conseguir resolver a questão dos meninos que estão cada vez mais se envolvendo com o uso de drogas. E atrelada a isso, a questão do ato infracional. Quer dizer, no caso desse, esse menino usuário de droga, quer dizer, se fosse feito um tratamento antidroga, talvez ele não se envolvesse com roubo, porque ele deve ter trazido para cá por ter ficado pela prática de algum roubo, e não só pelo uso de droga. Né? Porque só o uso da droga em si não é um ato infracional, não é trabalho de polícia. O fenômeno da droga é algo que está generalizado, principalmente o uso do crack hoje não atinge somente a capital, mas as cidades do interior. E quando chega um jovem, que são muitos, viciado no crack, assistente social, psicólogo se vê de mãos atadas porque não tem para onde mandá-lo. Então a gente se depara realmente com casos de famílias que levam os meninos para as delegacias porque não sabem o que fazer. Onde o ideal seria levar para o sistema de saúde, porque ele, na realidade ele está doente. Ele precisa de tratamento médico, ele não está precisando de mais repressão na vida dele. Então, o que ele fez foi por causa de um vício que ele tem. Então, o vício tem que ser tratado para que aquilo não aconteça.
e não a medida ser dada para que ele não faça mais isso, ele vai fazer. E o que acontece na maioria das vezes, quando os meninos são usuários de droga, é que eles acabam indo realmente para as unidades de internação. Eles ficam lá um período como se fosse um período de abstinência que eles fossem fazer, mas que não tem nenhum acompanhamento por profissionais da saúde, com psiquiatras, com psicólogos, com médicos especializados na área que possam estar dando um suporte para que quando esse jovem saia dessa unidade de internação, ele não volte novamente para o ser usuário, a questão do uso de drogas. Quer dizer, as condições, a retaguarda para o trabalho dos profissionais e do técnico ainda são bastante limitadas. Não é que não exista, existe, os CRAS estão fazendo o trabalho, no entanto, é bastante incipiente frente à demanda que é muito alta. Precisamos repensar como estamos trabalhando essa política no estado do Ceará, porque me parece que o primeiro olhar é como a população cobra um olhar de segurança pública, e eu acho que o caminho não é por aí. Hoje nós temos 52 CREAs. Se puder evitar de que vá para a internação direto, que possa fazer uma liberdade assistida para ele, um acompanhamento, isso seria o ideal. O fato de você ter a montagem de um serviço especificando o atendimento para este público especificamente, eu acho que é um avanço. Agora, há que se avançar na implantação do serviço, na extensão dele para mais do que os quase 60 municípios que ele hoje atende no Ceará. Mas, infelizmente, o Poder Judiciário ainda não entendeu e está sendo subutilizado, enquanto que as nossas casas estão cada vez mais aumentando a quantidade de adolescentes. A capacidade do Estado para abrigar jovens internados nessas medidas, o que estava previsto era para 480 jovens. Hoje nós temos no sistema 820. Esse é um dos problemas mais dramáticos que nós temos e responsável por uma série de outros que estão ocorrendo no cotidiano das unidades. Essa superlotação ela tem alguns motivos, né? O principal deles é a concentração das unidades de privação de liberdade em Fortaleza. Isso na prática, quando se vai ouvir, quando se ouve ou lê os depoimentos dos jovens, não é? Isso significa celas, uma situação muito precária. Muitas vezes esses adolescentes poderiam estar na liberdade assistida, perto da sua família, que é no interior, que nós temos em 52 CREAs, são 52 interiores. Então as ocorrências, tanto de violência, de maus tratos, tudo, eles aumentam, né? O risco de rebelião, tudo aumenta quando você tem um acréscimo da capacidade, não tem o correspondente em termos de estrutura física, nem de pessoal. Isso está sendo trabalhado enquanto política pública com a criação das unidades de privação de liberdade que estão em processo de licitação e construção em Juazeiro e Sobral, por exemplo, que nós vamos estar fazendo a descentralização das medidas de privação de liberdade, que são responsabilidade do Estado, para estar atendendo isso. Ao todo, 7 unidades novas. Isso a gente não pode se vangloriar, não, porque isso quer dizer um aumento do quantitativo de adolescentes. O que leva a que tantos jovens venham para Fortaleza também tem que ser feita uma reflexão. Há uma rejeição da comunidade para alguns meninos e meninas que têm um histórico problemático, a gente pode dizer assim. Eu não esqueço de registrar o fato de um adolescente que a gente encontrou aqui numa unidade há algum tempo atrás, hoje não está mais, mas aconteceu, de um adolescente que foi privado de liberdade numa cidade do Centro-Sul e veio cumprir medida em Fortaleza porque havia quebrado um orelhão. A gente tem feito trabalho com o Poder Judiciário, com os juízes do interior, com propriamente até os prefeitos, tentar conscientizar que os CREAs, ele é capaz de tentar modificar a vida daquele menino, de acompanhar aquele menino.
com medidas, outras a gente tem regionalizado, por exemplo, as medidas de semi-liberdade, né, que estão, nenhuma delas a gente tem a superlotação que acontece com a privação de liberdade. Se você pegar o histórico das unidades de semi-liberdade, elas não têm esse histórico de superlotação, mas há uma dificuldade de manter esses meninos na comunidade por pressão da própria comunidade. Isso os juízes estão sujeitos à pressão também, né, e isso acaba fazendo com que eles venham para cá. Um outro problema, não é? É a reincidência. A reincidência é muito alta. A DCA atende adolescentes primários, né, pela primeira vez, e um grande número de adolescentes reincidentes. Esses adolescentes reincidentes, a grande maioria estava em liberdade assistida, porque o que se percebe aqui é que, para eles, a liberdade assistida não é uma punição. Então, se deve perguntar, mas o que é que está acontecendo? E alguns não, já passaram por privação de liberdade, mas mesmo assim voltam a reincidir. Eles ingressam numa medida socioeducativa, o propósito, toda a perspectiva é no sentido da sua reintegração, e logo após a sua saída, ele retorna. Alguma coisa está errada. Mesmo ele tendo tido um trabalho socioeducativo lá dentro, ele volta para o mesmo meio. A família desestruturada, reencontra os amigos que o levaram a praticar aqueles atos, ao traficante que repassa a droga para fazer entrega ou a arma, volta a usar a droga. E é muito difícil para o adolescente sair e sair definitivamente dessa vida. É necessário que as políticas e o sistema ele possa estar integrado. Isso quer dizer Conselho de Direito, Ministério Público, Juizado da Infância e da Juventude, a gestão, o Poder Executivo, as entidades não governamentais, a sociedade civil, eles possam estar conectados para que a gente possa estar garantindo realmente a cidadania de criança e adolescente. O SINASE, como sistema de atendimento estruturado, com regras e tal, ele ainda é uma coisa recente. E a sociedade civil tem um papel fundamental, que é a questão do controle social. A questão de acompanhar e monitorar essas políticas públicas. Se tanto o Estado como o município estão implementando as suas políticas para atender de forma qualitativa a execução das medidas socioeducativas. Então, a pressão da comunidade, os juízes que estão aplicando medidas e o fato de só existir em Fortaleza. Tá? A regionalização das medidas de privação de liberdade, enquanto política pública, está colocada pelo Conselho, o Estado está começando a executar através das unidades de Juazeiro e Sobral, mas é preciso que a gente tenha essa reflexão também do olhar da comunidade sobre que este adolescente infrator precisa estar sendo ressocializado e que a comunidade não pode estar querendo que ele seja eliminado do convívio familiar, do convívio da comunidade, que é um direito que está previsto no Estatuto. Doutor, nossa situação é o seguinte, eu e meu marido, nós somos trabalhadores. Trabalhamos assim para sustentar a nossa família, com a graça de Deus. Trabalhamos assim, meu marido, na central de abastecimento aqui de Maracanaú. E eu sou comerciária lá em Fortaleza. Mas a nossa preocupação mesmo são os nossos 2 filhos. Eu tenho um de 10 e um de 11. Durante a manhã eles estão na escola, estudando. Mas a minha pergunta é, o que fazer com esses meninos durante o resto do dia? Sabe? Aqui não tem aquelas escolas de tempo integral. E as ruas estão entregues às drogas. A gente vai pegar um ônibus, tem sempre lá alguém vendendo aqueles crack, ou pedindo dinheiro, ou até mesmo tomando da gente para comprar essas porcarias. A gente não tem condição de manter uma pessoa para tomar conta dos filhos da gente. Se a gente leva para o trabalho, vão acusar a gente de exploração do trabalho infantil.
E se a gente deixar em casa sozinho, vão acusar de abandono. E aí, doutor, o que é que a gente faz? O drama vivido por essa família, ele também é muito comum a gente receber no Conselho Tutelar. As famílias têm que procurar o Conselho Tutelar, que é a porta de entrada, quando existe algum tipo de violação de direito. Então, o Conselho Tutelar, nas suas atribuições, ele pode estar requerendo, junto à Secretaria de Segurança, Secretaria de Educação, né, um posto ou uma associação ou um ABC, para que ele possa estar participando de atividades extra sala de aula, extra escola. E quanto mais famílias procurar o Conselho Tutelar para dizer que passam o dia todo fora e que precisam colocar esses filhos em um outro espaço de complemento à escola, isso vai demandar, vai gerar uma estatística dentro do município, porque o Conselho Tutelar vai ter lá as demandas que vai estar obrigando o município a estar dando uma resposta em relação à situação. Eu acho que do ponto de vista da política pública, e aí a responsabilidade tem que ser pensada de o que é do Estado, o que é do município, mas em sua maioria as ações básicas são responsabilidade municipal, de como é que o município está pensando nesse atendimento. Para isso a gente tem o Conselho de Direito, que é um conselho que é responsável para estar pensando as políticas públicas necessárias para criança e adolescente de determinado município, né? Se a gente diagnostica dentro do município que existe um grande número de crianças e adolescentes que ficam só em casa porque os pais necessitam trabalhar, ou se a gente detecta dentro do município que existe um grande número de crianças e adolescentes envolvidas com o trabalho infantil, né? Porque o trabalho infantil ele vai ser caracterizado como uma exploração de uma mão de obra, seja de criança ou adolescente, com uma carga horária extensiva, onde esse menino e essa menina acaba não tendo acesso à educação, ao lazer, ao convívio familiar, ao convívio comunitário, e se caracteriza no trabalho infantil e que também prejudica, isso é comprovado através realmente de estudos, as suas complexões físicas, psicológicas, né? Os trabalhos acabam trazendo alguns agravantes na vida adulta desse menino e dessa menina. Tem que haver articulação com as outras políticas para que se possa estar garantindo, né, a estrutura de funcionamento para que esse jovem tenha os espaços de tempo ocupados e diminuir essa preocupação da família. Tá? A gente sabe que é necessário, as famílias elas têm que trabalhar, elas têm que ter um retorno financeiro de sustentabilidade para a sua família. Então é inadmissível que no município as crianças elas tenham que ficar numa situação de abandono porque seus pais têm que trabalhar ou que tenham que se submeter a algum trabalho infantil porque não existe uma política que dê sustentabilidade para que essa família ela possa criar seus filhos de forma digna. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, logo nos seus primeiros artigos, ele já delega as competências e as funções, que é dever da família em primeiro lugar, da sociedade e do Estado, garantir com absoluta prioridade todos os direitos fundamentais de criança e adolescente. O Estado brasileiro se faz antes da nação. A nação está se fazendo, os indivíduos que compõem essa nação ainda estão no processo de conquista da sua cidadania. A primeira política pública no Brasil para criança e adolescente era uma casa de correção. Olha aí, em vez de promover direito, a gente sempre começou querendo culpabilizar as crianças e adolescentes pelos atos. Na Constituição de 88, que nós conhecemos como Constituição Cidadã, é a Constituição que vai reconhecer, né, o direito de diversas categorias, diversos grupos sociais que compõem a nossa sociedade. Hoje a política pública, ela não é mais aquela política pública de 1988, antes da Constituição Cidadã. Antes a política pública era aquela política de graça para o povo, né? Agora ela não é só mais isso.
ela é de graça para o povo, mas vem com um diferencial, feito com a participação do povo. A sociedade civil, ela tem o papel de dizer, olha, Estado, olha, município, vocês ainda estão precisando melhorar nessa questão, vocês ainda estão frágeis nesse sentido. E reconhecer também quando eles estão, as suas potencialidades estão também em destaque. Mas principalmente sentar junto com o Estado, sentar junto com o município, sentar junto com a gestão e mostrar as suas fragilidades e apontar os caminhos. Temos por obrigação pensar no que deveria ter sido feito, ou no que está sendo feito, para que este jovem possa realmente sair dessa situação de insegurança, de ameaça permanente, de se incorporar a este exército que é bastante grande, de jovens que se encontram perdidos, que se encontram sujeitos à droga, que estão sujeitos à violência, desde a violência doméstica, a violência da polícia, a violência em todos os níveis. E isso mostra, claro, a nossa fragilidade em relação às políticas públicas para a nossa juventude. Nós dizemos todos, né, que a educação é um direito de todos, saúde é um direito de todos. Isso são as políticas sociais, o compromisso do Estado perante a nacionalidade, perante os indivíduos que não são só consumidores, eles são cidadãos portadores de direito e que o Estado tem a obrigação de agir, de proteger, de zelar por tais direitos. O que é que nós estamos realmente oferecendo para os nossos jovens para que eles possam realmente conseguir exercer plenamente a sua cidadania? Quando nós analisamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos poder tratar o jovem como sujeito de direito. Um direito à convivência familiar e comunitária, com direito à educação, com direito ao esporte, à cultura, ao lazer, com o direito de ter um trabalho digno, que ele possa ter a sua geração de renda e possa viver nessa sociedade que a gente sabe que existe muito essa troca do ter, né? Do ter e muito menos do ser da pessoa humana. Pois é, eu tô aqui há mais de 3 anos já, eu tô perto de sair, aí não sei o que eu vou fazer não. Tava em Fortaleza lá, tava trabalhando na fábrica lá, tava ganhando meu dinheiro, tava com carteira. Aí me botaram aqui pra Sobral. Disseram que eu me comportei, não sei o que, o juiz falou pra eu vir pra cá. E aí minha mãe vem aqui, mas e aí? Aqui eu não tenho mais trabalho, aqui eu não tenho mais carteira, aqui eu não ganho dinheiro. Aí só fez piorar, né? Aí não sei o que eu vou fazer. Fazer o que aqui eu? Esse é um grande problema também, a questão da profissionalização, a questão do adolescente que está interno, que está cumprindo medida socioeducativa, né, em um dos nossos centros, e aí às vezes se barra na questão do ao sair. Esse menino deve ser um bom menino, está realmente recuperado, pelo depoimento dele, eu dou parabéns, entende? Porque se não fosse, ele estaria revoltado porque não tinha sido liberado, certo? E em vez de liberado uma progressão e um passeio de liberdade. Se fosse diferente do que ele está aí, ele queria ser liberado para voltar para o mundo da criminalidade. Quando eles estão nas unidades de internação, eles encontram lá, claro que existem as suas fragilidades, mas ele vai ter lá dentro ele tem educação, ele vai ter, né, de uma forma
a questão da profissionalização, de alguma forma ele está tendo uma proteção do Estado. Quando ele sai dentro dessas unidades, a realidade social dele não mudou. Quando o menino está bem mesmo, que seria o caso, que se ele residisse em Fortaleza, nós já daríamos a liberação total dele, para que ele fosse viver a vida dele em sociedade. Mas quando reside no interior, a gente tem o cuidado de encaminhar, em vez de uma liberação, com uma progressão. Por quê? Porque o trabalho dele foi feito aqui em Fortaleza. Mas quando ele chegar, é isso que eu digo, a necessidade que tem de se trabalhar a medida socioeducativa no seio familiar, no seio comunitário do adolescente. Porque ele vai sair de 2 anos e meio que passou com exclusão total da família, da sociedade dele. Tem muitos dos nossos adolescentes que eles necessitam, quando saem, às vezes eles ficam sem saber como ir, como chegar na sua família. Por isso é que tem esse trabalho família, para que a família tente ver como vai receber esse adolescente quando ele sair. Porque se ela se afasta, se o adolescente, quando ele é privado de liberdade e ela se afasta, muitas vezes ele perde o vínculo com a família. E aí eles ficam sem saber como retornar. Geralmente as experiências que nós vemos dos meninos, quando eles saem das unidades de internação, eles saem eufóricos, eles saem, claro, eles sonham com a liberdade, né? E se deparam às vezes com a realidade social que não vai corresponder às expectativas que eles criaram, que é o retorno para a escola, que é continuar a sua profissionalização, ter um emprego, que eles sonham como qualquer pessoa sonha de ter, ele é normal, ele é um adolescente normal. A questão da geração de emprego e renda, os cursos de profissionalização, as formações, os programas que estão sendo estruturados dentro da política de assistência social, todos eles têm como definição básica que público prioritário são os egressos de medidas socioeducativas. Então, se você pegar um Projovem, se você pegar Juventude Empreendedora, se você pegar Juventude Cidadã, os programas que trabalham Primeiros Passos, eles todos têm lá, entre o seu público prioritário de atendimento, está os jovens que são egressos de medida socioeducativa. O que poderia ser feito era se dar as mãos à parte técnica e tentar viabilizar para que esse menino saia de lá capacitado e empregado. Procurar um mercado de trabalho que ele possa ser acompanhado pelo menos no mínimo 6 meses dentro de uma empresa, para mostrar àquela empresa a confiança que nós temos nos nossos adolescentes. Quando se ouve a mídia, e principalmente uma mídia mais especializada na questão policial, na questão da violência, se tem a ideia de que são esses jovens que o terror se encontra na porta de cada um, porque eles estão aí prontos a matar, roubar, estuprar, quando, na verdade, os atos de violência se fazem em toda a sociedade, em todas as faixas, sendo que essa população tem um perfil diferenciado. Normalmente, esses foram os menos protegidos pelo Estado. As políticas foram aqueles onde a política ou as políticas públicas não chegaram ou chegaram com má qualidade em número insuficiente para a demanda. Esses jovens, a grande maioria, são jovens de renda baixa, moram na periferia, usuários de drogas e famílias desestruturadas. Sem ninguém para observar, então eles vão para a escola se quiserem, senão eles vão para a rua, e aí eles são influenciados por outros a praticar atos infracionais. Os jovens que estão cumprindo medida socioeducativa são jovens pobres, onde grande parte das famílias recebem no máximo, ganham no máximo o salário mínimo,
São jovens pardos, definido por eles e pelos técnicos como pardos ou negros, com baixa escolaridade, morando na região periférica da cidade. O perfil de adolescente que a gente atende, né, em geral são adolescentes entre 13 e 18 anos, né, alguns chegam a 20 e 21, né, mas em sua maioria estão nessa faixa entre 16 e 17 anos, geralmente do sexo masculino. As meninas, as adolescentes, né, mulheres, são muito poucas. Geralmente a família é beneficiária do Bolsa Família, em sua maioria. A mídia também é responsável por parte dessa violência. Essa sociedade do consumo, onde a mídia transmite os valores, chegam também a essa juventude. Chega ao menino da favela, chega ao menino da periferia. Só que ele não tem um pai para pedir e não tem como conseguir. Aí então ele busca suas formas. A maioria começa com atos infracionais de pequeno porte, como um furto, algum dano dentro de casa, mas logo depois ele já encontra alguém que empresta uma arma e ele já passa a praticar assaltos. Ou ele compra aquela arma já com o produto do roubo que ele vendeu. E o grande número de procedimentos instaurados na delegacia é roubo. Um ato infracional desse não é cometido por besteira, não. Sem dizer nem para quê, vou sair e vou fazer isso. Não, ele tem um motivo. Nós faltamos com alguma coisa para ele estar ali. A gente sempre escuta, mas é uma verdade, né? Quando o adolescente está em cumprimento de uma medida como essa, é porque tudo já falhou. E realmente é isso. É porque realmente eles já passaram por tudo, já foi negado tudo. O juizado, digamos assim, é a expressão do que precisa o jovem. Por quê? Porque quando o jovem vem para cá é porque ele errou. A família falhou, o Estado falhou, o município falhou. E se falhou, o próprio Estado tem que acatar através de atos infracionais, através da justiça, e daqui fazer o encaminhamento para a reinserção desse menino na sociedade. O que é o adolescente em conflito com a lei? O que isso quer dizer? Eles estão em conflito no sentido em que desrespeitaram aquilo que a lei determinava. Não pode roubar o patrimônio público, né, sem permissão, pegar o que não é seu e tal. Ele fez isso, então ele desrespeitou a lei. Houve um conflito dele com a lei. Mas, tá. E antes disso, a lei diz que todos os direitos dessas crianças e adolescentes devem ser garantidos. Ainda diz até de quem é a obrigação de fazer. E isso não é feito. Quando isso não é feito, está havendo um conflito. Mas é da lei com aquele adolescente. Mas a gente esquece disso e tende a só ver, na nossa visão adultocêntrica, porque isso é resquício nosso mesmo, da nossa história, de que só o adolescente, quando ele comete ato infracional, é que ele está em conflito com a lei. Porque nós temos uma herança de desigualdade profunda. Nós temos uma herança de desigualdade e um tratamento também desigual e muitas vezes perverso da juventude nessa nossa construção histórica. A lei disse que ele ia ter tudo garantido e ele não teve. Falta política, falta um sistema articulado. E aí quando ele comete o ato infracional, aí a gente não, ele é que está em conflito com a lei. Então a discussão que a gente está tendo hoje é que ele não é um adolescente em conflito com a lei. Ele é um adolescente autor de um ato infracional. A sociedade acha que o adolescente que cometeu o ato infracional, ele não está sendo responsabilizado, não. Sabe por quê? Porque ele está estudando, porque ele está trabalhando dentro de uma unidade, porque ele está tendo a chance de aprender coisas novas, que ele não teve oportunidade quando estava fora, para que quando ele saia, ele possa ressignificar aquele ato que ele cometeu e possa construir um novo projeto para a vida dele. Ele não precisa, porque ele está bandido, viver bandido, não. Você só é respeitado por esse adolescente quando você mostra
que ele tem valor, que ele pode sair daquele lugar diferente e que ele pode vencer, ele pode ter uma família, ele pode ter filhos, ele pode educar filhos, que a vida ali não terminou. Pode e deve ter a opção de escolher um novo projeto para a sua vida, mas é preciso que nós, os operadores do sistema, a sociedade, o poder público, todo mundo acredite minimamente nisso. Então, o que nós constatamos é que o ECA, nesses 20 anos, trouxe avanços. Foi significativo, mas ele ainda tem muita coisa a fazer. Tanto o SINASE como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai ver que como eles trazem respostas eficazes à situação dos adolescentes que se encontram em conflito com a lei. Que quando eles estão realmente bem executados, eles dão respostas positivas para a sociedade. A partir de um ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que comemora seus 20 anos, quer dizer, são conquistas recentes, avanços significativos foram dados, mas que traz ainda todas as marcas, não poderia deixar de ser. É um país que há pouco tempo ainda era escravocrata. Então a sociedade precisa entender que o que a gente defende não são os atos infracionais. O que a gente defende é que eles tenham a oportunidade de serem melhores. Porque o Estado também, não é, tem uma responsabilidade quando esse jovem comete um ato infracional. E o Estado retira parcialmente da sociedade, é para retornar. Teoricamente deveria ser isso, para que esse jovem retornasse em condições melhores do que quando estava. Esse é o desafio. Onde você olha para o ser humano e percebe ele como ser humano e não como um ato infracional que ele está cometendo, né? Superando esse estigma de que os meninos eles não têm mais solução, porque tem. E é isso que a gente tenta fazer com as medidas socioeducativas. Que eles tenham oportunidade e sintam que estão sendo acolhidos, entendidos naquela dificuldade e que antes deles cometerem um conflito, houve um conflito e assumir a nossa culpa nisso. De que nós também tivemos um conflito muito grande com eles enquanto sociedade, enquanto poder público, não é só o poder público, não é todo mundo. A culpa é de todos. Quando a gente não garante os direitos fundamentais de um ser humano, ele vai lá buscar o que é dele à força. E depois a gente ainda quer dizer que eles é que estão em conflito com a gente, entendeu? Então a gente precisa refletir sobre isso.